Você sabia que neste exato momento, em alguns países da África, pessoas estão fugindo de suas casas com medo de morrer? É isso mesmo! Enquanto você está assistindo este vídeo, milhões de africanos vivem em zonas de guerra, enfrentando terroristas, grupos armados e conflitos que parecem nunca ter fim. Mas quais são os países mais perigosos de toda a África? Onde a situação é tão grave que nem os soldados conseguem proteger as famílias? E por que esses lugares se tornaram tão violentos? Eu acabei de receber os dados mais recentes do Índice Global da Paz, um tipo de nota que mede o quão perigoso é cada país do mundo. E prepare-se, porque os resultados vão te chocar. Hoje eu vou te mostrar os 10 países mais perigosos da África, explicando de forma simples o que está acontecendo em cada um deles. 10º lugar. Chad, Índice Global da Paz, 2.699. Como resultado da persistente instabilidade política, terrorismo e conflitos regionais, o Chad está classificado entre os países mais perigosos da África. Grupos extremistas como Boko Haram e milícias ligadas ao ISIS, operando na região do Lago Chad, representam uma ameaça constante ao país, espalhando medo e insegurança por vastas áreas territoriais. A situação se agrava quando consideramos que milhões de pessoas no Chad foram deslocadas de suas casas e vivem em condições humanitárias terríveis, juntamente com a insegurança alimentar que afeta grandes parcelas da população. O país também sofre com a presença de refugiados vindos de países vizinhos como Sudão e República Centro-Africana. Além disso, a corrupção generalizada e a fraca governança impedem que recursos internacionais de ajuda humanitária cheguem efetivamente às populações que mais precisam. 9º lugar. Nigéria, Índice Global da Paz, 2.713. Por muitos anos, a Nigéria tem lidado com uma complexa rede de crimes, tensões étnicas e insurgência que afetaram negativamente este país da África Ocidental. Uma facção do Boko Haram no norte, chamada de Província do Estado Islâmico da África Ocidental, continua a intimidar tanto militares quanto civis através de bombardeios, sequestros e massacres que aterrorizaram comunidades inteiras. A violência se estende além do terrorismo, englobando conflitos entre agricultores e pastores que resultam em centenas de mortes anualmente, especialmente na região do Cinturão Médio do país. Os sequestros por resgate tornaram-se uma indústria lucrativa, com criminosos visando estudantes, trabalhadores e viajantes nas principais rodovias. A pirataria no Golfo da Guiné também representa um desafio significativo, afetando o comércio marítimo e a economia local. 8º lugar. Burkina Faso, Índice Global da Paz, 2.868. Organizações terroristas invadiram Burkina Faso por muitos anos, com um aumento alarmante na insurgência islâmica, tornando o país um dos mais perigosos da África. Grupos afiliados ao ISIS e à Al-Qaeda estabeleceram suas bases nas partes norte e leste do país e frequentemente atacam civis e militares através de métodos violentos, incluindo bombas, sequestros e massacres que colocam a vida de muitas pessoas em risco. A situação deteriorou-se drasticamente após uma série de golpes militares que enfraqueceram ainda mais as instituições democráticas e a estabilidade política. O fechamento de escolas devido à violência deixou mais de 1 milhão de crianças sem acesso à educação, comprometendo o futuro de uma geração inteira. As forças de defesa e segurança, apesar dos esforços, não conseguem proteger adequadamente as vastas fronteiras do país, especialmente nas regiões rurais onde os terroristas operam livremente. 7º lugar. Etiópia, Índice Global da Paz, 2.872. A trágica Guerra de Tigray, que eclodiu em 2020 durou 2 anos, resultando no deslocamento de milhões de pessoas e na morte de milhares, deixou uma marca terrível na reputação do país quando se trata de segurança. Há mais de 80 grupos étnicos na Etiópia e as divisões étnicas são uma fonte-chave de instabilidade, pois frequentemente lutam por recursos, território e autoridade governamental. A complexidade étnica do país cria um ambiente volátil onde disputas por terras, água e representação política frequentemente explodem em violência comunal. A região de Oromia, a maior do país, enfrenta insurgência contínua com grupos armados que contestam o controle do governo federal. Os conflitos na região Somali e em outras áreas fronteiriças criam instabilidade adicional, enquanto a seca recorrente e as mudanças climáticas exacerbam as tensões sobre recursos escassos. 6º lugar. República Centro-Africana, Índice Global da Paz, 2.934. Embora rica em recursos minerais e petróleo, a República Centro-Africana é um país permanentemente instável devido a décadas de confronto militar, pobreza extrema e agitação política. A principal fonte de combustível para a guerra civil contínua são as milícias rebeldes, muitas das quais são baseadas em diferenças raciais e religiosas, e que regularmente cometem atos de violência, matando civis e causando o deslocamento de milhares de pessoas.
O país sofre com a presença de pelo menos 14 grupos armados diferentes que controlam aproximadamente 2/3 do território nacional, tornando a autoridade do governo central extremamente limitada. A exploração ilegal de diamantes e outros recursos minerais financia esses grupos armados, perpetuando um ciclo vicioso de violência e instabilidade. Quinto lugar. Mali, Índice Global da Paz, 2936. Conflitos militares e agitação política colocaram o Mali entre os países mais perigosos da África atualmente. Insurgências islamistas, afiliadas ao ISIS e à Al-Qaeda, estabeleceram suas bases na parte norte do país, causando estragos tanto em civis quanto em militares. O surgimento de milícias étnicas tornou as guerras sociais no país como guerras interétnicas que eclodem frequentemente, levando a assassinatos em massa e deslocamentos. A instabilidade política foi agravada por sucessivos golpes militares que minaram a democracia e criaram um vácuo de poder aproveitado por grupos terroristas. A retirada das forças francesas da Operação Barkhane deixou um vazio de segurança que as forças malianas lutam para preencher, permitindo que grupos jihadistas expandam suas áreas de controle. Quinto lugar. Mali, Índice Global da Paz, 2936. Conflitos militares e agitação política colocaram o Mali entre os países mais perigosos da África atualmente. Insurgências islamistas, afiliadas ao ISIS e à Al-Qaeda, estabeleceram suas bases na parte norte do país, causando estragos tanto em civis quanto em militares. O surgimento de milícias étnicas tornou as guerras sociais no país como guerras interétnicas que eclodem frequentemente, levando a assassinatos em massa e deslocamentos. A instabilidade política foi agravada por sucessivos golpes militares que minaram a democracia e criaram um vácuo de poder aproveitado por grupos terroristas. A retirada das forças francesas da Operação Barkhane deixou um vazio de segurança que as forças malianas lutam para preencher, permitindo que grupos jihadistas expandam suas áreas de controle. Terceiro lugar. República Democrática do Congo, Índice Global da Paz, 3036. A República Democrática do Congo está passando atualmente por uma das piores crises humanitárias do continente, com milhões de pessoas sendo mortas e deslocadas de suas casas, especialmente na parte leste do país. Muitos grupos rebeldes, incluindo o movimento M23 e as forças democráticas aliadas, regularmente se envolvem em conflitos mortais com as forças governamentais e têm como alvo civis. A rede criminosa e grupos rebeldes frequentemente lutam pelo controle da parte leste do país, pois é rica em recursos naturais como ouro, diamante e cobalto. A situação é complicada pela presença de mais de 120 grupos armados ativos no leste do país, muitos dos quais são financiados pela exploração ilegal de minerais que são essenciais para a tecnologia global. A violência sexual é usada sistematicamente como arma de guerra, com milhares de mulheres e crianças sendo vítimas de estupros e abusos. O deslocamento interno afeta mais de 5 milhões de pessoas, tornando o Congo o país com o maior número de deslocados internos na África. Segundo lugar. Sudão do Sul, Índice Global da Paz, 3214. Desde que conquistou a independência do Sudão em 2011, o Sudão do Sul ainda está tentando alcançar estabilidade, pois o país ainda enfrenta violência, instabilidade política e sofrimento econômico. Muitas partes do país permanecem inseguras, pois as forças rebeldes frequentemente enfrentam o governo, levando à morte e deslocamento de muitos civis. O país mais jovem do mundo enfrenta uma crise multifacetada que inclui uma guerra civil devastadora que começou em 2013, opondo forças leais ao presidente Salva Kiir contra rebeldes liderados pelo ex-vice-presidente Riek Machar. Este conflito, com raízes étnicas entre os grupos Dinka e Nuer, resultou em centenas de milhares de mortes e deslocou milhões de pessoas. Primeiro lugar. Sudão, Índice Global da Paz, 3221. O Sudão é atualmente o país mais perigoso da África devido a conflitos militares que levaram à morte de milhares de pessoas e ao deslocamento de milhões. A luta pelo poder entre as Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido mergulhou o país em um conflito total, com ambas as partes acusadas de todos os crimes, incluindo ataques a pessoas e eliminação de aldeias inteiras, especialmente em áreas como Darfur. O conflito atual, que eclodiu em abril de 2023, representa o colapso total das esperanças de transição democrática após a queda do ditador Omar al-Bashir em 2019. A capital Khartoum tornou-se um campo de batalha urbano, com combates intensos que destroem infraestruturas vitais como hospitais, escolas e instalações de água e eletricidade. A crise humanitária é avassaladora, com mais de 10 milhões de pessoas deslocadas, tornando-se a maior crise de deslocamento do mundo. A região de Darfur, que já sofreu genocídio nas décadas passadas, enfrenta novamente limpeza étnica e massacres sistemáticos. O sistema bancário colapsou, a moeda desvalorizou drasticamente e a inflação disparou. Obrigado por assistir este vídeo até o final.
Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, pois trago mais informações sobre o continente africano, seus povos e cultura.